tá certo? Todos sejam muito bem-vindos à nossa sessão 0 de Reinos Resplandecentes. Como é que vai funcionar a sessão 0 de hoje? Hoje não vai ser uma sessão propriamente dita, não vai contar para aquele número de sessões que eu estipulei, mais ou menos. Vai ser uma introdução ao cenário, uma introdução aos personagens de vocês e como que isso tudo vai começar, tá certo? Essa primeira parte vai ser uma parte narrativa, que eu não vou exigir mecânica de ficha nem nada do tipo, tanto que eu não exigi que as fichas estivessem prontas hoje. Vai ser puramente narrativa, só para dar o pontapé inicial para a campanha. Depois dessa primeira parte, eu vou liberar para tirar dúvida e falar um pouco sobre as mecânicas, como vai funcionar talento extra, que nível vocês vão começar. Vou ajudar vocês a fazer a ficha no Foundry, tá certo? E aí, semana que vem, quinta-feira, mesmo horário, a gente começa, de fato, na sessão 1. Tudo bem? Sim. Nós temos 5 heróis, 5 aventureiros. Aziris, Caracol, Drakaf, Crow, falei certo? Até tirei o nome do Isso. Crow. E Crowley. Crowy, desculpa. E Zakric. Zakric. Zark. Isso. Eu não escutei a voz ainda do Tengo. Se você quiser ligar o volume já Ok. me corrigir, que eu não sei se eu tô falando certo. Vê se Zakric. tá. Zakrif. Cortou. Zarik. Acho que é Zarik, né? Acho que é Não? Zarek. Zarek, perfeito. Zarek. Lá. Tá dando pra me ouvir, não? Agora deu. Tá tranquilo. Agora foi, eu acho. Bem, os reinos resplandecentes são um conjunto de 6 reinos no total. Nós temos a extrema-direita sul, Taldor. Taldor ele é um reino que, na antiguidade, equivalente ao império que se expandiu grandemente na Europa, que eu até esqueci o nome. Como que é o nome mesmo? É Roma? Roma. Ah, na Roma Europa. Antiga. Roma Antiga, perfeito. Equivalente à Roma Antiga, se expandiu grandemente no continente e foi um dos responsáveis por derrotar um tirano do passado conhecido como Tar-Baphon, o tirano sussurrante, que é um dos maiores perigos de Golarion atualmente. Essa glória ficou no passado porque esse reino ele se dividiu em vários outros reinos, ele implodiu, né, por conta de disputas internas, e hoje ele vive às sombras da antiga glória, mas eles ainda têm muito orgulho da história deles. Ao seu lado, Andoran, como sendo um reino que se dividiu de Cheliax. Cheliax é um reino ao leste de todos esses outros reinos, que fica nessa região aqui. Cheliax é um reino, basicamente, que antigamente dominava as terras de Andoran e dominava as terras de Gaut. Certo? Cheliax fez um acordo com um demônio, um diabo chamado Asmodeus. E hoje em dia eles são uma nação que louvam basicamente Asmodeus, uma nação tirânica e escravista. Em oposição direta a Cheliax, Andoran é um reino, um dos primeiros reinos democráticos que se opôs a Cheliax e luta principalmente pela liberdade, certo? Junto com seus cavaleiros da águia. Nessa imagem que eu mostrei para vocês, ao lado direito temos uma guerra fria entre Cheliax, ao lado esquerdo, que louvam Asmodeus, e Andoran, do lado direito, que defendem a liberdade. De forma muito resumida.
Falando ainda sobre Gaut, no nordeste dos reinos resplandecentes, Gaut seria o equivalente à França Antiga, na Revolução Francesa. A única diferença é que a Revolução ela acontece constantemente e nenhum governo conseguiu se manter. Isso quebrou completamente o reino. Eles estão tipo completamente quebrados, está todo mundo pobre. E uma facção, a facção do governo que atualmente comanda esse país é conhecido como os Jardineiros Cinzentos, que basicamente condenam pessoas à lâmina final. A lâmina final é um artefato que mata os revolucionários de Gaut, e ao matar esses revolucionários de Gaut, prendem suas almas sem cabeça dentro da lâmina. E essas almas, elas muitas vezes vagam e interagem com as pessoas diretamente na cidade e no restante do país. Neste canto temos Druma, que é uma nação que louva o comércio, principalmente, e o ouro. Eles são dominados pelos profetas de Calistrad. Os profetas de Calistrad acreditam que eles têm uma religião, eles têm uma cultura, uma filosofia, que o objetivo deles é acumular riqueza e influência para que no dia de sua morte eles sejam mumificados com todo o ouro que eles acumularam e tenham seu próprio pós-vida, através da injeção de ouro em si mesmo. Esse Druma, atualmente, é a região que mais tem ameaça direta de Tar-Baphon. Tar-Baphon é um tirano, ou conhecido como também Tirano Sussurrante. Ele renasceu como um Lich nos dias atuais, e ele tá juntando um exército de mortos-vivos para dominar o mundo, para destruir o mundo, basicamente. E a residência de Tar-Baphon é essa ilha bem aqui, ó. Ilha conhecida como Ilha do Terror. É daí que vem os exércitos de orcs e mortos-vivos. Então Druma, ela tá em um estado de alerta constante, e todo o seu exército, que basicamente são mercenários, conhecido como Black Jackets, jaquetas negras, estão em tensão sobre esse exército de mortos-vivos poder avançar a qualquer momento sobre Druma. E temos os reinos dos elfos e dos anões. O reino dos elfos, ele por muito tempo se permaneceu isolado de todos os outros reinos, sem ajuda, sem se abrir para o comércio. Os elfos no mundo de Pathfinder, eles são basicamente alienígenas que vieram de outro planeta, literalmente, até Golarion, que é o planeta onde se passa a campanha, e se estabeleceram nessa floresta. Eles têm uma cultura muito diferente dos humanos e das outras raças, mas atualmente, por conta das ameaças de Tar-Baphon, eles abriram suas fronteiras com as outras regiões. Eles vêm enfrentando principalmente um problema com demônios. Um demônio invocado pelo deus dos fungos emergiu antigamente em suas terras e foi derrotado pelos corações selvagens. Porém, nesse local onde ele foi derrotado, permaneceu uma cicatriz de onde saem outros demônios, outros diabos. E aí esses corações selvagens se dedicaram principalmente a derrotar esses Fiends, né, essas criaturas ínferas. E temos, por fim, a Montanha dos Cinco Reinos, que são as Montanhas dos Anões. Nenhum jogador escolheu essa região como região de jogo, então provavelmente a gente não vai abordar ela durante a nossa jogatina. Mas é basicamente uma cadeia montanhosa onde se instalaram os anões, e existem 5 reis de anões. O que é importante saber aqui: um vilão, muito tempo atrás, surgiu, chamado Dralaxtil. Dralaxtil, ele é um dragão ancião, que se nomeou como o 6º rei sobre a montanha. E aí os anões tiveram muitos problemas no passado,
E o que uniu os Reinos Resplandecentes, que ficaram conhecidos como uma região chamada Reinos Resplandecentes, foi a união de todas essas regiões contra o Dralaxtil, que é o dragão infernal que se nomeou como Sexto Rei da Montanha, que é esse dragão aqui. Lindo. Esse dragão ficou conhecido como um dos mais poderosos dragões que já andaram sobre a superfície da Terra. Ele nunca foi derrotado, porém ele conseguiu ser gravemente ferido e entrou em hibernação. Ninguém sabe o paradeiro dele, ninguém tem coragem de procurar por ele e talvez acordar ele sem querer. Mas todas essas tensões, a tensão da guerra entre Andoran e Cheliax, a tensão de guerra entre Tar-Baphon e todas as outras nações, principalmente em Druma e em Kionin, que estão mais próximos, tá prestes a explodir. E todo mundo tem medo também que Dralaxtil acorde nas montanhas dos Cinco Reis. Então esse clima de tensão, esse clima de Guerra Fria, é o clima da sessão da aventura. É a situação atual na qual vocês se encontram. É uma coisa muito frágil, que qualquer coisa pode acontecer e causar um desastre em todo o continente, em todo o planeta, praticamente. Para começar, e além de tudo isso, aconteceu um evento que marcou o início da campanha dos Reinos Resplandecentes, que foi a morte de uma divindade. Em Taldor, existe... Entre Taldor e Andoran, mais ou menos nessa região aqui, por volta dessa região aqui, existe um assentamento. Um assentamento não muito grande, de Draconatos, de Dracos, que são meio-dragões. Esses meios-dragões, eles surgiram muito tempo atrás para ajudar no combate contra Dralaxtil. Reza a lenda que eles surgiram pela morte de um outro deus. Mas isso vai ficar a critério do jogador revelar para vocês, ou do avanço da história. A gente começa. Eu vou narrar individualmente, tá? Para cada um de vocês, como que vai ser o gancho inicial. E para iniciar, eu vou começar no assentamento dos Filhos da Aurora. Drakaf. Você, em um belo dia, estava andando nesse assentamento. Esse assentamento de Draconatos, né, de Dracos, todos eles são Dracos de escamas douradas, provavelmente tocados, que tem uma descendência de um dragão império, tudo bem? Dragões bondosos. E vocês têm sua própria cultura. Esse assentamento em si, ele fica numa carcaça. Ele basicamente fica no meio de uma alçada gigantesca de um dragão morto de uma antiguidade de qual vocês não estiveram presentes, provavelmente. Mas humanos comuns não quiseram fazer nenhum tipo de assentamento ali, mas vocês fizeram. Você não sabe exatamente como ocorreu a história dos filhos da Aurora, mas você é guiado. Você foi você se sente abençoado por cartas que você recebe eventualmente. Nos últimos dias, você tem tido sensações estranhas, e não só você.
Mas todos os filhos da Aurora têm tido sensações estranhas. Isso não é exclusivo de vocês. Muitos, nesse dia em específico, todos vocês tiveram uma sensação estranha. Todo mundo sentiu algo impactado na realidade de vocês. Enquanto você andava sobre as grandes costelas de um dragão, sobre aquelas casas, aqueles assentamentos feitos de ossos, feitos de pano, que são dos Filhos da Aurora, que são de Dracarys, você chega até seu assentamento, você chega até a sua casa, e quando você foi mexer em seus pertences, você encontra um pergaminho. E não é a primeira vez que você encontra um pergaminho desse. Você já foi guiado por esses pergaminhos anteriormente em sua vida. E sempre que você era guiado para fazer alguma coisa boa, para ajudar alguém, você muitas vezes salvava uma vida. Você mudava o destino de alguém, mesmo que, sei lá, de um esquilinho. Mas era sempre uma coisa para melhor. E logo após você ler o pergaminho, sempre essas cartas, elas entravam em chamas, elas pegavam fogo e desapareciam. Dessa vez surgiu mais uma carta para você nesse dia estranho. Vou pegar pra ler. Você abre esse pergaminho e, basicamente, ele revela um conteúdo que diz pra você que você precisa ir até a capital Opara novamente. Você já viveu em Opara anteriormente. Mas que você e outras pessoas, outros seres guiados pelo destino vão se unir em um evento que vai provavelmente mudar a história dos Reinos Resplandecentes. Essas cartas nunca dão uma direção específica, nunca falam exatamente o que vai acontecer, nunca falam o que você deve fazer, só te guiam de alguma forma e as coisas meio que fluem. Você termina de ler essa carta, ela te diz para ir até Opara e falar com a grande princesa Eutropia e também contatar uma nobre chamada, deixa eu só confirmar aqui, uma nobre chamada Piceta. Piceta diz Alavir. Equipamento de laboratório, Piceta. Você sabe que Eutropia é a rainha atual de Taldor. Certo? E você já esteve em Opara e você sabe que os assuntos dos nobres, eles não são tão simplórios. Existem muitas intrigas políticas na qual você não quis provavelmente se meter. E mesmo que você já morou lá, mesmo que você já tenha residido lá, você, como um dracano, você tem costume de voltar para sua vila dos Filhos da Aurora, que não são muitos, porque vocês têm esse costume de se reunir todo inverno. Certo? Mas nesse inverno, as coisas... Esse pergaminho te atingiu. Certo. Eutropia estável, né? Exato. Além dela, que mais tem que encontrar? Piceta diz Alavir. Eu coloquei no chat ali. As chamas do pergaminho consomem o pergaminho. O Grakat olha pra cima, assim, um pouco entusiasmado.
Ele gosta de se dispor a esse destino que lhe é cobrado. Ele arruma as telas dele e logo parte em direção à capital. Um pouco antes de você Pessoas partir, e tá falando pra ele. Pois não. acontece uma coisa inusitada quando você sente o pergaminho começar a queimar, certo? Normalmente essas chamas que consomem o pergaminho e a carta, elas são chamas indolores. Elas são chamas que só produzem luz e não produzem calor. Porém, no momento que essa carta começou a se queimar, o mundo estremeceu. Um terremoto atingiu a vila dos Filhos da Aurora. E quando você é atingido por esse tremor, você instintivamente você corre para fora. E o céu, que antes estava um dia claro e ensolarado, você olha para o céu e nuvens começam a se fechar rapidamente. Questões de segundos, nuvens negras se formam. E a luz desses trovões, que começam a se formar pelas nuvens, começa a iluminar pequenos pedaços que começam a cair do céu. Como se fossem pedaços de metal caindo do céu. Esse evento, nesse momento, você não sabia o que era ainda. Mas esse evento ficaria conhecido como God's Rain, que atingiu todo mundo de Golarion. Meu Deus. A morte de um deus. E a morte desse deus fez os estilhaços de sua armadura divina se espalharem por diversas regiões. E choveu literalmente aço divino sobre a terra. Quando isso aconteceu, você olha em volta e os Filhos da Aurora nasceram da morte de um deus, Aroden, o deus da humanidade. Isso aconteceu muito tempo atrás. A morte de Aroden foi um evento que aconteceu que afetou todos. Foi o evento mais traumático de toda a história de Golarion. Porque esse deus da humanidade, chamado Aroden, ele era o responsável por guiar o mundo para a paz eterna. Porém, no dia que era para ele retornar, ele não retornou. E o mundo foi acometido com tempestades e terremotos. Coisa parecida aconteceu aqui, mas não com a mesma intensidade. Gorun, o deus da guerra, foi morto. Meu Deus. Babado. Babado muito forte. Eu peguei a referência, eu peguei assim. Os estilhaços de sua armadura começam a atingir a Terra e efeitos catastróficos ocorrem. E durante esses efeitos catastróficos, os Filhos da Aurora, que têm, de certa forma, vocês acreditam nisso, vocês sabem disso, vocês têm um pouco de centelha divina. Vocês nasceram da morte de um deus. E agora, com a morte de outro deus, isso de alguma forma afetou vocês. É o poder. A partir desse Cacete. dia, Que tal? os Filhos da Aurora não foram mais os mesmos. Os Filhos da Aurora sempre lutaram eles sempre lutaram contra a tirania dos dragões. Eles sempre foram uma força que iriam contra a ganância dos dragões malignos. Eles tinham como filosofia nunca acumular riqueza para si, e sim para todos. Dividir. E depois desse dia, uma coisa curiosa aconteceu. Pela primeira vez na história dos Filhos da Aurora, tiranos começaram a se levantar. Dracos dourados começaram
ficar com sede de poder, ficar mais violentos e se tornarem eventualmente tiranos, talvez. Começaram a acumular riquezas para si. Muitas vezes vocês já ouviram falar que os dragões malignos, alguns dragões malignos, mais especificamente os dragões opulentos, têm uma doença, que é a doença do ouro, que é a ambição corra eles por dentro. Os filhos da Aurora não tinham isso, eles eram imunes até agora. Você, quando você sai do assentamento dos filhos da Aurora, as coisas estavam de um jeito. Muito tempo se passa, você vai até Opara e você recebe notícias, eventualmente, que as coisas estão um caos. Corta a cena. Em Gaut. Mais especialmente em Izarne, que é a capital de Gaut. Crowley. Você foi um dos revolucionários. Não necessariamente revolucionário, mas você foi morto pela Lâmina Eterna no passado. Você foi julgado como um traidor da pátria. E os revolucionários, eles capturaram você, um simples médico. Uma pessoa que estudava magia para curar as outras pessoas. E te levaram para a guilhotina. A revolução te custou a vida de forma injusta. Pharasma, a deusa do destino e da morte, ela deveria levar sua alma para o além. Sua alma não pôde ser levada para o além porque você foi morto pela lâmina final. E a sua alma, o seu espírito, o seu fantasma estaria preso dentro dessa lâmina. Até a God's Reign. Durante o evento da God's Reign, um dos estilhaços de metal divino atingiu uma das lâminas finais. E até então, esse artefato, que era tido como indestrutível, que era tido como um artefato lendário, que prendia as almas das pessoas que iriam contra os revolucionários, e prendia os seus fantasmas, condenava os seus fantasmas para andarem e perambularem para a cidade dentro do país de Gaut para sempre, libertou alguma quantidade de fantasmas. A God's Rain, a chuva divina, libertou você. E você, a sua alma de Crowley, ao invés de ir para o além, como Pharasma gostaria, a deusa do destino gostaria, uma coisa inesperada aconteceu. Você acordou com um corpo frio, com pálpebras sem nenhuma centelha de vida, em um cemitério, sobre um cemitério. Você não saiu da terra, você literalmente acordou em cima da terra. E você acordou ainda durante a God's Reign. Talvez esse evento, a morte de um deus, a morte do deus da guerra, tenha te libertado por um propósito. E depois de alguns dias, depois de algumas semanas investigando, você descobriu que a lâmina final, na qual a sua alma já jazia, né, já estava presa, foi atingida por um estilhaço divino. Talvez essa fosse sua deixa para libertar, para cumprir um objetivo maior. Talvez destruir as lâminas finais.
talvez acabar com essa tirania de Gaut, com essa revolução interminável, liderada pelos jardineiros cinzentos, que se dão ao direito de matar pessoas pela paz de Gaut, do país quebrado, do reino quebrado. Andando pelas ruas quebradas de Gaut, andando por aquela ruína, por aquela pobreza, no meio de tudo aquilo, você encontra muitos fantasmas. Fantasmas sem cabeça, que você já foi um dia. E o que passa pela sua cabeça depois de voltar, depois de tanto tempo, e descobrir que você foi solto por uma sucessão de eventos? Talvez você tenha tido só muita sorte de ter retornado a um corpo vivo. Mas esse corpo vivo, ele é um corpo frio. E o que você entende pelo seu renascimento? Na minha cabeça, eu nunca perdi o meu propósito. Desde que eu fui acusado injustamente pela primeira vez, eu jurei que eu nunca ia me esquecer de tudo que eles fizeram passar, que eles me fizeram passar, de toda a minha vida que eles apagaram naquela época e de tantas pessoas inocentes que eles julgaram e torturaram e aprisionaram eternamente pelas próprias ganâncias deles. Eu perdi algumas das minhas memórias, até habilidades que eu tinha na minha vida passada. Mas eu voltei com propósitos diferentes nessa nova vida. Até porque agora eu consigo sentir o peso dessas almas que foram torturadas junto comigo, e até as almas que já estavam aprisionadas antes de mim. Elas me acompanham, eu consigo escutar e eu consigo sentir todo o sentimento que esse ódio dessas almas que permanece com elas desde esse tempo, desde sempre. Você, sendo aos poucos consumido por esse ódio, se encontra com uma nobre. Uma nobre ruiva. Ela tem... assim que você olha pra ela, no meio da pobreza de Gaut, você olha pra um canto, você vê uma pessoa, um cidadão comendo um rato. Gaut é um reino quebrado. É um reino que se quebrou por conta dessas constantes revoluções. E praticamente ele foi um reino anárquico por muito tempo. Isso causou pobreza extrema. E de repente surgiu uma mulher ruiva na sua frente, bem vestida, com vestes, com uma capa vermelha e tal, na tua frente, te chama a atenção. Essa nobre, ela chega até você e ela parece te reconhecer, apesar do teu corpo nunca ter andado em terra anteriormente. Olá. Ela diz pra você. Você me conhece? Voz feminina, viu? Voz feminina. Você não pode ser reconhecido, eu imagino. Mas sinto algo vindo de você. É uma raiva. É uma revolta. Uma revolta que talvez os revolucionários precisem. Ela sai da tua frente assim, e logo à frente tem uma grande praça
uma praça no meio daquela cidade pobre, daquela capital pobre. E tem um palanque. É uma praça vazia, cheia de jornais, cheia de lixo. Com algumas pessoas rondando, o vento jogando lixo para um lado para o outro. E em cima de um palanque, uma guilhotina. Veja, ontem mesmo ocorreu uma execução. Eles continuam usando as lâminas finais. Eu não posso falar isso muito alto, porque senão me escutariam. Apesar de eu ser da alta sociedade, eu compactuo com a destruição desses itens. E você parece ter o que é preciso. Gotan. Se você tem esse poder de escolha, desista. Siga sua vida. Bem, eu poderia seguir, mas eu tenho assuntos mais importantes a tratar. E veja bem, aquelas lâminas fizeram muito mal a você, não é? Ela olha assim pro lado, ela aponta com o queixo pra um dos fantasmas sem cabeça. Tipo, é um fantasma flutuando por ali, praticamente sem expressão nenhuma. A cabeça dele tá pro lado assim, sabe? Cortada. A nossa cidade é assombrada. Eu gostaria que isso terminasse. Pelo bem dela. Você não gostaria? Todos gostariam. Na verdade, ninguém gostaria de morrer uma vez. Uma vez sequer. Injustamente, então. Aí eu olho assim pra aquele cara que tava comendo rato assim na rua. O que você acha dessas pessoas? Você as julga? Eles são pobres coitados. E tudo isso é causado pela revolução constante. Eu acredito que um poder centralizado resolveria isso de muitas formas. E essa anarquia não leva a nada. Eu tenho algumas informações para você. Ela coloca o capuz assim e abaixa a cabeça e vai seguindo por um beco. Que podem ser do seu interesse. Assim que ela entra no beco, eu entro atrás dela, né? Eu dou um passo apressado e puxo ela pelo ombro, deixando ela bem próxima assim de mim. Eu acredito que eu sou um pouco maior que ela, né? Sim, você é um pouco maior que ela. Eu puxo ela bem próxima assim, olho no fundo dos olhos dela, assim, como se eu estivesse vendo ela por dentro. E eu pergunto assim pra ela: Você não está junto com eles, está? Eu posso matar você agora se você estiver mentindo. E aí eu dou uma intimidada nela. Não precisa rolar nem nada. Ela meio que... Eu estou contra eles. Se eu estivesse com eles, eu não teria por que tentar mudar a situação, que já está muito favorável para eles. Tá, ela solta assim no teu braço e vai seguindo pro beco, esperando que você siga ela. Eu penso assim uns 2 segundos, depois eu sigo caminhando atrás dela, com certo espaço entre a gente. Eu ando não meio mancando assim, mas eu tenho, eu tenho um jeitinho assim, meio punk de andar. E eu vou andando atrás dela assim. Você segue ela cruza umas curvas assim, entra numa porta
que sai na parte de trás de uma taverna. E tem algumas pessoas ali dentro. Aí ela fala, tipo... A morte dos cinzentos. Aí o cara dá um sinal assim de com a cabeça pra ela, deixa ela passar, você vai junto com ela e ela abre um alçapão e desce umas escadas. Debaixo desse local, você vai seguindo ela por caixas, como se fosse um armazém. Ela abre uma porta por trás de algumas caixas e vocês entram numa sala relativamente... uma sala mediana, com uma mesa redonda no centro, uma mesa praticamente apodrecida, com umas cadeiras meio inteira, meio quebrada ali. E tem meia dúzia de pessoas inclinadas sobre a mesa, com um mapa de Gaut. Só que ela ignora essas pessoas e vai pro canto da sala. Temos que terminar essa tirania deles. E você parece perfeito para o trabalho. Ela abre uma caixa assim. E dentro dessa caixa tem um pedaço de metal negro quebrado. Você talvez você tenha conhecimento sobre energia mágica divina. Você sabe que tem energia divina vindo daquele estilhaço. É um pedaço pequeno, é um pedaço de caber assim entre dois dedos. Veja, nossa região foi abençoada por um estilhaço desse tamanho. Este é pequeno e o governo de Gaut estilhou, juntou a maioria para si. Porém, isso pode ser o suficiente para quebrar as lâminas finais e dar o fim a isso. Ela não pega no estilhaço, só pega a caixa e estica para você. Essa é uma amostra de um poder divino, do Deus da Guerra. Eu ergo assim a sobrancelha não, o queixo, né? Olhando assim meio que de canto assim para aquele objeto estranho. E eu sinto uma vontade de aproximar assim a minha mão para sentir mais dessa energia. Eu vejo se a minha intuição ela mostra alguma coisa para mim. Cara, esse estilhaço em específico, ele não parece tipo, mostrar nada pra você além de propriamente energia mágica divina. Tipo, é claramente um objeto poderoso. Claramente é algo que você não encontra no porão de uma taverna. Sim. Mas você sabe que não é nada comum. Não, tipo, talvez em 1000 anos alguém presencie isso de novo, mas é uma coisa extraordinária, assim. Mas é um pedaço muito pequeno, com pouca energia. Relativamente pouca, né? A casa do diabo. Coisas muito incomuns acontecem comigo, pelo visto. E aí eu pego esse objeto. E eu olho assim pra ela. Acontece alguma coisa se eu pegar o objeto? Não. Quando você Eu pega o olho assim pra objeto, ela. ela retira a caixa, fecha a caixa e guarda. Isso pode ser a chave para a nossa revolução. Você vai conseguir mais informações em Taldor, em Opara, na capital. Não estou pedindo para você se juntar à revolução. Estou pedindo que ajude a dar um fim nisso. E lá é o caminho, caso você queira ir. Eu guardo esse pedaço. Não lhe garanto que eu faça o que você quer. Pela primeira vez ela esboça um mini sorriso. Bem, espero que você tome as decisões corretas. Ela acena assim pra você.
e vai se juntar com o resto dos pessoal da Revolução e deixa a porta aberta pra você sair se quiser. Corta a cena. Kyonin. Caracol. Você sempre viveu nessas florestas, você estudou bastante diplomacia, você se tornou praticamente um diplomata de Kyonin, porque as fronteiras de Kyonin recentemente se abriram. Você escutou alguns rumores sobre navios de mortos-vivos se aproximando de Erages, que é uma cidade no litoral de Kyonin, que fica próximo da Ilha do Terror. Mas uma coisa que vem te incomodado é que como você vem se dedicando o seu tempo para os Corações Selvagens, desde a partida do seu mestre, o qual você nunca soube o nome, os Corações Selvagens têm tido problemas. Problemas que vêm de Tengobriar. Tengobriar, você sabe que é o local onde um ínfero poderoso, enviado por um deus, praticamente um semideus, invadiu muito tempo atrás, na forma de um dragão, para consumir e apodrecer toda a floresta. E graças aos corações selvagens do passado, ele foi selado em Tengobriar. Porém, Tengobriar agora é uma floresta pútrida. Ela é dominada pela energia ínfera, e muitas vezes os Wild Hearts, os Corações Selvagens, têm que ir até lá para conter um ou outro demônio menor que sai daquele lugar. Porém, você, em uma das suas expedições como aprendiz, você geralmente ficava para trás. E logo depois que o teu mestre se foi, você está sob o cuidado de uma coração selvagem. Ela é uma elfa. Ela é uma elfa nobre. Que usa arco e flecha e tem um daqueles cães farejadores de demônios. Certo. E durante uma das suas expedições até Tengobriar, que é no interior da floresta, próximo às montanhas dos Cinco Reis, uma coisa começou a te incomodar. Você, observando e anotando as coisas sobre os demônios que eram derrotados por uma pequena legião de Wild Hearts, de Corações Selvagens, notou um zumbido vindo da floresta. Alguns pequenos demônios, chamados de Vescavores, que são espécies de gafanhotos demoníacos que são demônios da gula. E os demônios da gula devoram tudo que está pelo caminho. E eventualmente você notou a presença de alguns deles e chamou a atenção dos Corações Selvagens e eles começaram a lutar contra essas criaturas. Eles são demônios relativamente fortes, mais poderosos do que o que vocês costumam encontrar nessa região. Porém, não seria nenhum problema para os Corações Selvagens. E enquanto você observava esse combate no topo de uma árvore, anotando algumas coisas, o céu se fecha. O que era um dia ensolarado é tomado por nuvens negras e trovões raivosos. E você olha para o céu e é uma coisa muito incomum. Um terremoto atinge a floresta. Você presencia algumas árvores caindo.
E você vê brilhos caindo do céu, iluminados pela luz dos raios, que são estilhaços de metal caindo, chovendo sobre a Terra. O evento de God's Rain. Você vê um pedaço incomumente grande caindo na direção do local onde vocês não alcançam normalmente por conta da presença dos demônios. No coração de Tango Briar, onde aquele demônio da antiguidade, conhecido como a Rasa Árvore, em formato de dragão, foi selado. E durante esse evento, que era um combate fácil e tranquilo pelos corações selvagens, não fica mais tão fácil. As vespas, os gafanhotos demoníacos, eles ficam mais enfurecidos. E você escuta um zumbido maior vindo daquele local. Essa essência mágica afetou os demônios desse local. Eles ficaram mais poderosos. E quando você olha para baixo e meia gritos, uma coisa já tinha acontecido. Você vê um elfo poderoso, morto, sendo consumido rapidamente por gafanhotos. E aí, pela primeira vez, você presencia os corações selvagens recuarem de um combate contra ínferos. Você repara que os vescavores, eles ficaram mais vorazes, mais fortes, maiores em maior número de repente. E aí, quando tu olha pra frente, onde caiu aquele estilhaço divino, você vê uma horda de escavores vindo na direção de vocês. E aí, a tua responsável, ela grita pra todo mundo recuar. E você corre pela sua vida, se afastando daquele local. E demônios vescavores dominaram parte da floresta aquele dia. Nos dias seguintes, nas semanas seguintes, toda a força de Keonin, toda a força dos corações selvagens teve que se focar em volta de Tango Briar para evitar que a floresta fosse devorada por essas criaturas, porque eles estavam muito maiores em números. E essa é uma situação muito delicada. Quando vocês voltam para Idara, que é a capital de Keonin, é uma cidade com arquitetura alienígena praticamente. É uma coisa de outro mundo. Elfos, literalmente de outro mundo, construíram uma maravilha escondida no meio da floresta. Porém, o clima de tensão está mais alto do que nunca. Você é um dos poucos não-elfos que é permitido entrar dentro de Idara por conta do teu mestre. O teu mestre que você não sabe o nome. E sempre que você pergunta para alguém, as pessoas te recusam a falar. Mesmo que elas saibam. Em uma tarde, a maioria dos corações selvagens é recrutada para ficar em volta de Tango Briar para conter os demônios. E a tua responsável, a elfa, ela vira para ti. Veja, Caracol, sei que as coisas não estão fáceis. As coisas não foram muito fáceis desde que teu mestre partiu. Mas nós não vamos conseguir nos manter assim por muito tempo. As criaturas, elas são infinitas, elas não param de sair de Tango Briar. Eu sei que você não tem costume de sair de Keonin, e nem que isso é um pedido direto da nossa rainha. Mas o teu mestre deixou uma coisa com você. Aí ela olha pro teu chale
E foi um presente que teu mestre te deu muito tempo atrás, antes de ele partir. Esse chale, apesar de você achar por muito tempo que ele seja comum, ele é o chale das estações. E existe um motivo para você tê-lo, que só você pode descobrir sozinho. Essas coisas que caíram do céu vieram da morte de um deus. E talvez o nosso mundo não seja mais o mesmo. Sei que os elfos se isolaram, mas precisamos de uma frente unida. Tarbafon pode nos atacar a qualquer momento e não temos forças para resisti-lo sozinho. E os demônios que estão saindo de Tangobriar podem devorar a nossa nação. Sei que a nossa rainha não gosta disso, mas sei que ela vai entender. Precisamos de ajuda. E precisamos de mais informações. Ela te entrega um papel. Uma folha, na verdade. Uma folha de árvore mesmo. E tem algumas coisas escritas em élfico nessa folha. Ela dobra essa folha. É uma folha de bananeira, praticamente. Te entrega. Não abra isso antes da hora. Eu preciso que você vá até Opara. É distante. É longe em Taldor. E descubra o que são esses estilhaços. E, se possível, traga ajuda para nós. Certo. Ele percebe que ele o tempo todo, ele, no meio do que ela falava, ele tentava começar a falar algo, só que ela fala mais rápido do que ele. Aí ele acaba desistindo de falar. Aí ele só fala certo. Ele, apesar da situação estar muito tensa, ele tá meio que com um brilho nos olhos, porque é a primeira vez que ele vai sair de Kyonin. E ele tá vendo história acontecer diante dos olhos dele pela primeira vez e ele vai fazer parte disso. Só que ele tá... Sabe quando alguém que tenta esconder se tá mas não consegue? Tá meio assim, tá meio agitado. E ele dá um abraço nela também. Ele só abraçar ela mesmo. Você repara uma coisa estranha. Quando você abraça ela nunca foi de não ter... Tipo, apesar de ela não ser uma pessoa que tem muito contato físico, que tem muito carinho físico, ela nunca negou essa coisa, mas talvez pela situação, talvez pela situação tensa que ela se encontra, ela não te abraçou de volta, ela só deixou, você saiu, ela acenou assim pra você e foi junto com os corações selvagens pra tentar conter os demônios. Sim. Quarta cena. Em Druma, temos Aziris. Aziris, você é uma nobre, de certa forma, em ascensão. Você compactua, você é uma clériga de Calistrade. Apesar de Calistrade ser um profeta e não um deus, ele diz que a vida eterna ela vem do ouro. A vida eterna ela vem da influência. E você deve passar a sua vida para evitar o julgamento de Pharasma. Pharasma é a deusa que leva as almas para o seu caminho devido. E Pharasma, ela costuma condenar a ganância. O que para ela é ganância, para vocês é um propósito divino. Você ainda não é uma profeta de Calistrade, essencialmente. Você é uma nobre em ascensão. E como toda nobre em ascensão, você precisa de um patrono. Um outro nobre, mais rico que você, que te guia, te dá conselhos mercantis. Te fala, essa ação aqui é melhor para você investir do que essa. E... O primo rico, né? O primo rico. E... E você
Você se encontra com esse senhorzinho, é um senhor humano, já de idade. Ele vai até você, na tua casa, na tua mansão. Veja, minha filha. Hoje é o dia. Irei acender a meu próprio pós-vida. Acumulei riqueza suficiente. Acumulei influência o suficiente. E eu poderei ser mumificado no ritual de Calistrad. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Sou rico o suficiente. E você, minha pupila, está convidada ao meu ritual. Você sabe que esse ritual, o ritual de ascensão, na verdade não é bem um ritual de ascensão, é um ritual de mumificação. Que os nobres, embaixo de suas mansões, embaixo de suas grandes casas, essa é a visão da cidade de Kerse, capital de Druma. É uma coisa bem egípcia, é praticamente, eu esqueci o nome do nome dessa arquitetura, mas é uma coisa bem de deserto, assim, sabe, bem de sultão mesmo. Árabe, sei lá. Árabe, perfeito. Uma coisa bem árabe, bem coisa de sultão mesmo. Ele tá bem vestido, com vestes brancas e douradas, como um bom profeta de Calistrad. E enquanto você segue ele para o ritual que tá debaixo da mansão dele, que são grandes templos dedicados à própria morte do nobre em si, você anda e escuta murmurinhos sobre a situação atual de Druma. Você escuta muitos nobres reclamando que a força militar de Druma não tá protegendo bem os nobres em si. Você já assistiu Attack on Titan? Já. Nas primeiras temporadas tem uma cena que tem um nobre reclamando que os policiais não estão lá dentro da muralha pra proteger ele. Eles estão lá fora porque é de onde os titãs estão vindo. Acontece uma coisa parecida. A força militar de Druma, que são mercenários, né? É uma força militar que é completamente dependente da economia de Druma. Porque Druma é um reino completamente econômico. Então tudo gira em torno do ouro, tudo gira em torno do dinheiro, inclusive a própria força militar. Atualmente a força militar ela tem sido pouca por conta da ameaça de Tarbafon, a ameaça do tirano sussurrante. E eles estão principalmente posicionados na fronteira para proteger Druma. E muitos nobres estão achando ruim porque os guarda-costas pessoais deles não estão com eles mais, sabe? E aí você escuta esses boatos. Escuta uns boatos sobre um dragão chamado Matriculum. Esse dragão Matriculum, ele é um dragão que vive nessa cidadezinha. A carga de Matriculum, que é basicamente uma cidade que se formou em volta do covil dele. Ele é um dragão bondoso. Ele é um dragão conhecido como um dragão do destino. Ele é um dragão que lê o destino, ele não é um dragão bondoso que lê o destino. Só que ele sempre fala por linhas tortas, sabe? Uhum. E aí, muitos nobres estão falando que ele tá louco, que o dinheiro vai corromper e vai destruir Druma. Que as visões dele estão falando isso e eles estão, querendo contratar os Black Jackets, né? Os Jaquetas Negras, para ir matar o dragão, porque ele tá indo contra a profecia de Calistrad. Meu Deus. Por outro lado, muitos deles estão muito animados, A porque fé vai entrar em conflito. muitos deles estão muito animados porque um dragão opulento está vindo para a cidade para presenciar um ritual de mumificação. Esse dragão opulento, ele é chamado de Tilis, dragão Tilis. O dragão Tilis, o dragão opulento tem essa aparência aqui, ó. São dragões que tinham energia mágica do ouro. São praticamente infundidos com o seu próprio tesouro.
E ele é um comerciante muito poderoso, muito rico. Ele tem riqueza de gerações e gerações, muito mais rico que muitos nobres de Druma. Perigoso. Ele é de Andoran. Ele vem de Andoran, ele faz parte do consórcio de madeira de Andoran. E ele tá vindo pra presenciar, porque os nobres estão querendo trazer esse dragão pra Druma, pra ser um profeta de Calistrid, porque ele é muito poderoso financeiramente. Aí tá, Espertinhos. você tá caminhando e você sabe dessas informações. Você chega na grande mansão do teu patrono, né? Do teu guia financeiro e segue ele. Me diz uma coisa, como que é a relação de você com o teu patrono? Você, tipo, acha ele um cara legal? Você, tipo, acha... Ele com certeza é um cara inteligente pra você. E ele com certeza deu muitas dicas financeiras pra você muito boa. Que você ascendeu financeiramente muito bem em Druma por conta dele. Você tá numa posição social ok, graças a ele. Mas você não tem nem o prestígio suficiente ainda e nem o dinheiro suficiente pra ascender a sua própria divindade, assim como ele tá fazendo agora. Qual que é a impressão que você tem sobre ele? Acredito que é uma relação que você tem de respeito com alguém que é seu guia, tá ligado? Tipo, respeito como um senhor, assim, mais velho e etc. Como um mestre. Seria Isso. isso. Ok. Você adentra a mansão dele e escadas e escadas banhadas de ouro. Você vai descendo essas escadas. E você repara que você já esteve na casa dele. Ele tem móveis luxuosíssimos. Ele tinha móveis luxuosíssimos, lustres que custam milhões e milhões de peças de ouro. Porém, a casa dele tá mais enxuta agora. Por quê? Nesse processo de mumificação, ele precisa colocar a maior quantidade possível de ouro em suas veias sanguíneas. E aí ele vende muitos dos móveis dele para ter um ouro estrondoso necessário para fazer isso. E aí você desce no subsolo da casa dele. E aí você entra numa tumba. Uma tumba, porra, tipo, muito foda, cheia de ouro, banhada em ouro, com coisas luxuosas. E você abre uma porta gigante assim. E quando você abre essa porta gigante, que é onde vai acontecer o ritual, tem alguns nobres, a esposa do velho e o dragão. O dragão é, tipo, enorme. Ele é tipo um dragão gigantesco. E em volta de uma cama luxuosa, tem toda uma pilha de ouro. E aí tem um tubo gigante assim, que conecta esse tubo com uma pequena seringa próxima a essa cama. E todo um mecanismo de fornalha para derreter esse ouro, sabe? Isso está acontecendo de dia, de tarde, de noite? Detalhe, isso tá acontecendo de dia. Só que Tá. você... a God's Rain já aconteceu, já faz algumas semanas. Tá? Não teve nenhum evento específico durante a God's Rain pra você. Uhum. Você sabe que o Deus da Guerra morreu. Você sabe que isso tem um impacto gigantesco na vida de todo mundo. Inclusive você vê algumas rachadurazinhas no sarcófago dele, que é por conta do terremoto que ocorreu durante a God's Rain. E aí, a esposa do velho, que sempre te tratou assim, tipo, não gosto muito de você, ela chega assim, te cumprimenta, dá 2 beijinhos um de cada lado, de forma muito apática. E aí, ele fala assim pra você, venha, venha, vou te apresentar essa criatura magnífica. Daí ele aponta pra Tilis. E é uma dragoa, tipo, com aquela aparência que eu mostrei, fantástica. Uhum. Possuem coroas de ouro em seus chifres, tipo, peças, bandeiras, itens mágicos grudados na sua pele, e principalmente ouro derretido, infundido em parte das suas escamas. É como se ele controlasse o próprio ouro.
essa criatura abre a bocarra dela. É um dragão adulto, não é um dragão ancião. É um dragão adulto, bem grande. Olá, criaturinha. Vamos Olá. ver se esse ritual de ascensão é tudo isso mesmo. Espero fazer bons negócios com você depois que seu mestre se for. Pra mim seria uma honra, uma grande honra. E você sabe que essa é uma grande oportunidade pra você. Se você tiver negócios com esse dragão, você vai ascender muito rapidamente. E talvez acenda as terras prometidas que você tanto deseja. Inclusive, na hora que eu falo que isso é uma grande honra pra mim, eu faço uma reverência, tá ligado? Foda. Tem que, Com certeza. tem que fazer meu momento, né? O teu patrono, ele segue até a maca, os nobres ficam meio distantes, assim, o dragão fica só observando também. E junto com ele vai a esposa dele, guiando ele. E aí, esse ritual, ele tem que acontecer enquanto a pessoa, ela tá... Você sabe disso. Foi contado pra você porque você já é de alto escalão. Muitas pessoas ainda não sabem disso, porque é meio que secreto esse ritual, sabe? Meio que só pra alta da alta sociedade. Tanto que fica no subsolo isso. E você sabe que durante o ritual ele tem que ter as visões da pós-vida que ele quer ter. Porque ele mesmo constrói a sua própria realidade pra viver a pós-vida eternamente com todas as suas riquezas no pós-vida. Então ele tem que estar no estado pleno. E aí, esse grande momento chega. Aquele tubo começa a sugar o ouro pra dentro, succionar. Aquelas moedas de ouro começam a tintilar e fazer barulhos de moeda de ouro e começam a entrar dentro desse tubo. Eles chegam em um recipiente, são derretidos e viram ouro líquido. Ouro puro líquido. E aí eles conectam até a seringa. Quando tudo isso acontece, a esposa dele amarra o velhinho na maca. Ele é um velho assim, é um senhor que não é tão idoso assim. Ele tem tipo 55 anos, 60 anos. Ele é magrinho, meio careca. E aí ele tá com uma túnica específica, que é tipo um anel de ouro aqui, com alguns tecidos luxuosos de ouro e um tecido branco com ouro descendo em várias partes ao redor dele, e uma espécie de saia, uma saia egípcia, também branca, dourada. Ele deita, a esposa dele amarra ele na maca. E começa o processo. Ela coloca o ouro, a seringa, no braço dele. Ele sente um pouco de dor porque é ouro fervente. E ele vai morrer nesse processo. Ele precisa morrer no processo pra dar certo. É a morte dele. Porque é o estado de mumificação. Ele precisa fazer isso vivo pra chegar no próprio pós-vida. E você, se você quiser fazer isso, você vai ter que fazer isso viva também. Uma crença, né? Com certeza. Ela coloca essa seringa na veia dele e o ouro começa a ser injetado. E aí as veias começam a saltar do corpo dele dourado. E aí o dragão ele começa a tipo, encher o olho pra cima do velho, sabe? Tipo, isso é magnífico. Isso que tá acontecendo. E essa velha, vou até mostrar como ela é. Essa senhora, ela se inclina. Ela é uma senhora já grisalha, né? Com vestes luxuosas, um vestido, uma capa de pele de animal preta sobre um vestido verde. É essa mulher aqui, que tá no mapa, do teu lado. Ela se inclina assim pro velho, ela fala alguma coisa no ouvido dele. E o que era antes um semblante de paz, ele começa a meio que se debater na cadeira. E aí ele começa a se debater na cadeira e tipo, ela fala algumas coisas e continua o processo. Só que ninguém intervém porque o nobre só consegue presenciar isso uma vez. Então provavelmente isso é normal. E aí você
como uma ascendida divindade, diferente de todos os outros, você sente uma coisa estranha. Você já tinha sentido isso quando ela deu aquele abraço falso em você, quando você entrou. Só que agora é mais claro. Com uma mão ela tá colocando a seringa na veia do velho, e com a outra ela tá nas costas assim. E tem alguma coisa cintilando nas costas dela. Uma coisa que você já sentiu antes. Na God's Rain. Ela só posiciona o braço assim por trás da cadeira, num movimento muito sutil. Isso é muito estranho pra você, e só pra você. E o ritual continua até que ele termine. E aí o velho ele morre na cadeira, completamente banhado por dentro de ouro. Você sabe que isso causa o derretimento dos órgãos, causa tipo uma causterização interna, que ele fica preenchido por ouro dentro de si. E teoricamente é pra ele estar no próprio paraíso. Mas quando esse ritual dá errado, ele fica preso no próprio pesadelo. Uhum. E aí são levantados o que chamam de falsos profetas. E é isso que aconteceu. Ele, com Deu uma errado. força. Deu errado. Com uma força descomunal, ele quebra as tiras de couro e levanta como um constructo, um morto-vivo. Uma múmia. Uma múmia banhada em ouro. E começa a atacar. Os nobres ali, eles ficam loucos. Eles ficam em desespero, eles começam a querer sair dali. E a Tilis, ela vê que deu errado. E fica muito decepcionada. Fica, tipo, completamente enfurecida. A mulher dele, né? Não, a Tilis é o dragão. Ah, sim. E essa criatura, indignada com o que aconteceu, ela se vira assim. Não! Não! O que vocês fizeram? Essa profecia é uma farsa! Essa profecia é a coisa mais horrenda que eu já presenciei! E aí ela sai furiosa, assim, quebrando a porta e vai embora. Você, pelo medo de ser atacada pela múmia, acaba saindo dali também. E aí os nobres, vocês saem junto com os nobres, junto com todo mundo. E aí fecham a porta externa e trancam a múmia lá dentro. Aquela pessoa que era tão querida pra você virou uma múmia presa no próprio inferno, trancafiada dentro da própria mansão. O que passa pela sua cabeça agora? O que você acha que aconteceu? Meu irmão, a mulherzinha lá com um negócio estranho. E ia acontecer um bagulho desse. Algo de errado não está certo. Eu vou em direção a falar com a mulher dele. Uma coisa Ela, que você não percebeu exatamente na hora que você saiu, que você estava muito em desespero na hora de sair, é que ela não saiu de lá. Ela foi trancafiada junto com ele. assim, apenas, ninguém se importou. Nobre, né, filha? Que se foda, né? Só que você consegue ver através da fechadura o que está lá dentro, caso você queira. Quero ver sim. Você dá uma olhada na fechadura e você não vê a mulher, você só vê a múmia andando de um lado pro outro. E na hora que ela vê que não tem ninguém, ela vai voltando pro próprio sarcófago. E quando ela vira de costas, na costa da múmia tem um estilhaço grande divino da God's Rain. Quero, hein? Pra tirar aquilo ali.
Sozinho, tendo aquilo ali, dava. Eita. E aí, uma coisa vem à sua mente. Um dos boatos, eu não sei qual que era a sua relação com esses boatos, eu não sei o que você achava deles. Mas, o dragão Matricum, que vive em outra cidade, você nunca viu ele pessoalmente, uma das profecias que ele dizia que iria acontecer é que falsos profetas iriam se levantar com a morte do deus da guerra. E somente com o caminhar de um Acimar, de um meio anjo, até Opara, talvez salvasse essas terras. Uhum. Vou pegar a mensagem e fazer assim, ó. A anja do Senhor. Enfim. Amém. E tipo assim, a Tiris, né? Tíris Foi-se embora. foi-se embora furiosa. Tem como eu ir atrás dela, não, né? Não. Na hora que você sai da mansão, ela tá voando assim já bem longe. Provavelmente voltando pra Andoran, talvez. Cara, eu acho que eu vou presenciando. Assim, minha relação com relação a essas profecias, né? Desse dragão. Antes eu não botava muita fé, né? Afinal, a gente escuta, né? Não, tá ficando doido. Enfim, a gente vai dando ouvido a certos nobres. Só que depois de presenciar um negócio desse, sabendo o que aconteceu a God's Reign, algo de errado não está certo. Eu vou tentar começar a reunir as profecias. E Pode terminar. pra tomar um direcionamento do que fazer sobre isso. Então, com tudo isso, com esse acontecimento, você decide pegar suas coisas e ir até Opara. O caminho é longo. E durante todo esse caminho, notícias chegaram para você. Notícias sobre o dragão opulento Tíris. A Tilis, depois de algumas semanas, depois de alguns acontecimentos, ela enlouqueceu. Meu Deus. E ela começou a clamar todo o tesouro para si. E é tudo que você sabe até o momento. Corta a cena. Finalmente, São coisas leves. Andoran. E eu não tenho notícia da véia, não, né? Não, Sumiu a véia. sumiu. Inclusive, Essa o rapariga. acontecimento, ele é escondido. Não vem a público esses rituais. É só a alta sociedade que sabe, então ninguém fica sabendo disso. As pessoas até viram um dragão sobrevoando a cidade e tal, mas acharam que era pra fazer negócio, alguma coisa assim. E tipo, ninguém nem desconfia que isso tenha acontecido. Mais um motivo pra achar que o dragão Matricum é louco. Né? Uhum. Andoran. Zarik. Você é um... Não é Kenko, é... Como que chama? Kenko. Tengo. É Kenko, né? É Kenko também. Um Kenko alquimista. E depois de muitos acontecimentos na sua cidade natal, que é Angustana, você foi para Almas, a capital de Andoran. A sua vida não tem sido fácil. Aconteceu coisas muito pesadas com você na sua cidade natal. Você recebe eventualmente uma carta ou outra da sua irmã informando como estão as notícias. Mas uma coisa que você presenciava já em Angustana
e com as cartas da sua irmã talvez te preocupe um pouco mais, é que na fronteira de Andoran com Cheliax, as tensões de guerra têm ficado mais e mais fortes. Cada vez mais exércitos dos Cavaleiros da Águia têm se movimentado para a fronteira. Talvez uma guerra esteja para acontecer, talvez não. Qual que é a tua relação com esse clima de tensão, essa guerra fria entre Andoran e Cheliax, sabendo que a tua cidade ela tá quase na fronteira? Nesse ponto, eu me preocupo com a minha família que tá lá e com uma relação do comércio, que é uma coisa importante pra mim, assim. Não pela questão mercadológica, mas pela minha relação com os ingredientes, sabe, com as coisas. Eu acho que qualquer coisa que possa interferir nisso é uma perda, assim, tremenda. Agora, você se encontra em Andoran. Talvez já façam um ano ou mais, ou talvez façam só alguns meses. Vou deixar para você decidir isso. Andoran é conhecido como a capital da liberdade. Existem muitos cavaleiros da Águia nessa cidade. Mas existe muita corrupção também. Principalmente do consórcio de madeira. Que você já lidou anteriormente. E você sabe como é. Esse consórcio de madeira, ele é focado principalmente em pegar as madeiras das florestas de Verduna e de Artfell e exportar para fora, principalmente para Absalom, para Ilha de Cortos, para outros lugares. E, querendo ou não, é nessa corrupção que você se destaca um pouco. Talvez você não tenha conseguido se livrar de comportamentos do passado. E um informante, você tá meio que sozinho nessa cidade. O Zarik tá meio que sozinho nessa cidade. Não conhece tantas pessoas como conhecia em Angustana. Mas você tem um outro informante. E um desses informantes te informou que um cliente iria te procurar. O que é muito estranho, porque você não tem lugar fixo, por conta do medo daquelas pessoas que te raptaram no passado te encontrarem novamente. Mas esse dia chega. Isso acontece também depois da God's Reign. Você presenciou o evento da God's Reign. Não teve efeito direto a você. Mas foi uma coisa que assustou também. Foi uma coisa que te impactou, de certa forma. Um certo dia, esse tal cliente chega em uma taverna que você se encontra. Você se hospeda em uma outra taverna e sempre muda de localidade para não ser encontrado tão facilmente assim. E a porta se abre, angendo. Tá de dia, então a taverna não tá tão cheia. Você se encontra, tipo, numa mesa sentado, tomando cerveja. Porque, eventualmente, você tem sonhos com porões. E isso te dá vontade de beber. E, em passos lentos, essa cliente, que é uma nobre, se aproxima de você. Com pele pálida, cabelos brancos e chifres negros para trás. Roupas de nobre. Ela senta casualmente do seu lado. Quando você levanta o teu bico para enxergar ela atrás da sua máscara, você enxerga uma pessoa que você já viu antes. Aquela cliente que você recusou o pedido pela primeira vez está novamente à sua frente. Ela pega o teu copo de cerveja sem pedir, coloca na frente dela, começa
a girar o dedo assim na bebida, de forma entediada. Ah, Zarik, você achou que podia simplesmente vir pra capital, sair da sua cidade e simplesmente esquecer o que aconteceu. Menti que era bem o meu plano. Entendo. Eu não Ele te dá um- culpo. Não te culpo, não precisa ficar com medo. Ela coloca a mão gentilmente no teu ombro assim. Eu não vim te pedir nada maligno pra você. Mas não precisa ser algo que você recuse. Na verdade, é um pedido irrecusável. Eu conversei com a sua irmã outro dia. Lá em Angustana, eles me contaram que você tá querendo fazer um perfume perfeito. Disseram que é uma coisa impossível, gosto é gosto e perfumes não são perfeitos. Mas eu discordo. Eu compactuo com o seu desejo, com o seu sonho. E quero te ajudar a concluir. Você vê que o olhinho dele tá brilhando já. Só que ele tá meio. Veja bem, o meu patrão não ficou muito feliz com a sua recusa da última vez. A gente precisava de solventes. Ela pega um pedaço de metal, coloca sobre a mesa assim, um pedaço pequeno, bem pequeno mesmo, coloca sobre a mesa. Veja, Andoran está fabricando itens com esse metal que caiu do céu um dia desses. Eu Mas posso pegar assim na mesa já? pode, ela te colocou na tua frente pra você pegar mesmo. Certo. Mas apesar desse metal ser imbuído de energia divina, você, na hora que você pega, você sente, mesmo que você não seja um conjurador, você sente energia divina vindo desse pedaço de metal, desse estilhaço. Mesmo que ele ainda tenha uma energia, existe uma forma mais sofisticada de lidar com essa energia, que é destruindo o metal completamente. Sabe? Retirando essa energia divina desse metal Separando e ele. separando. E você, meu caro, você tem um intelecto de 1 em 1 milhão. Talvez você consiga dissolver esse metal e separar essa energia para mim. Claro. Um preço certo. Sim, claro. Ela pega uma carta assim. Fazia muito tempo que você não recebia carta da sua irmã e dos seus pais. Ela só desliza ela sobre a mesa na sua direção. Pego. Quando Que você temos aqui? pega essa carta para ler, você reconhece a letra de primeira. É a letra da sua irmã. É a letra que ela sempre. Ela te trata com dureza, né? Por conta das suas ações, mas sempre com aquela preocupação. E o conteúdo dessa carta é basicamente escrevendo o seguinte: não faça o que essa mulher pede, a gente vai ficar bem, não precisa se preocupar com a gente. Olha, isso não é nada motivador. Ah, Eu não. tenho. Ela pegou pra ler isso aqui, tá aberto, já tá. Cara, tava fechada a carta. Mas você sente que ela já sabia o que tinha sido escrito aí. Eu olho assim pra carta, eu levanto a pontinha, olho pra ela, olho pra carta. Certo. O que você ganha em troca? Eu? Eu não ganho nada, eu só estou cumprindo o desejo do meu patrão. Vamos ser honestos. Bem, você não precisa saber o que eu ganho em troca.
Mas você sabe o que precisa ser Não, feito. verdade. Você disse que isso não é muito motivador, mas eu discordo completamente de você. O medo é o maior motivador de todos. Você tá certa. Eu me sinto muito acuado já, velho. Veja bem, Eu viro o pedaço o fragmento na minha mão. E na verdade eu não tenho muito o que pensar a respeito. Só a curiosidade de investigar aquilo já tinha me ganhado. Só tava fazendo aquela coisa de me enganar. sobre seu perfume, você vai ter os ingredientes. Eu tenho muitos contatos, sabe? Você vai ter ingredientes únicos que alquimistas nunca sonharam em ter na vida. Assim que você descobrir como separar o metal da energia. Dessa vez ela tira outro papel assim da bolsa dela e te entrega. Isso aqui é um endereço. Vá até Taldor, em Opara. Você precisa encontrar talvez mais fragmentos como esse, reunir uma quantidade grande para separá-los. E depois traga a mim, sabendo como separá-los. E tudo. Você vai ter tudo o que você deseja. E sua família também. Eu encontro algo de especial em Opara? Você vai saber quando chegar lá. Mas é um acordo, certo? Com certeza. Eu entrego. E ele estende a mão. Viu? É tão mais fácil quando você simplesmente aceita a minha proposta. Ela se levanta e sai com um sorriso no rosto da taverna, te deixando ali. Eu dei uma caída. Acho que eu perdi o último. Ela disse, viu só? É tão mais fácil quando você simplesmente aceita a minha oferta. Aí ela se levanta e sai da taverna com um sorriso no rosto. Nossa, que vadia debochada. Voltando a Opara, Cara, por isso que eu vi parente vivo, velho. voltando a Opara, Drakav. Você chega, você é o primeiro a chegar nessa grande cidade na qual você já esteve presente. É uma cidade clássica. Ela é construída sobre rios e rios. Ela é construída praticamente sobre um rio, sobre um lago de água. E tem canais a céu aberto e grandes monumentos em formatos de cúpula. É uma das cidades mais únicas dos reinos resplandecentes. E caminhando no meio daquela cidade, o seu destino vai ser entrelaçado com o de outros. Você, enquanto caminha, provavelmente para ter uma audiência com a rainha, você não tem bem um título de nobre, mas o teu cargo de filho da Aurora, que vocês não são muitos, mas vocês são famosos. Vocês fizeram muita diferença na batalha do passado contra Dralaxtil. Então vocês são respeitados. Vocês têm uma palavra e vocês são conhecidos pela justiça que vocês carregam. Que você sabe que essa justiça está caindo por terra. Talvez a pior coisa que poderiam fazer pela sua tribo não era
matar eles. Talvez a pior coisa que poderiam fazer pela sua tribo é mudar a percepção de mundo dele, é mudar quem eles são, que é o que está acontecendo. Talvez isso seja uma motivação a mais para você. E enquanto você anda pelas ruas, você que se encontra com uma mulher nobre, já meia senhora assim já, que você já havia encontrado em outras oportunidades. Ela é uma daquelas nobres que tem um jogo político muito grande pra cima da rainha, da rainha Eutropia. Ela vê você chegando assim. Ah, olha só, mais um dos dragões disfarçados andando pela nossa cidade. O que posso fazer por você, meu querido Drakaf? Ele olha pra ela assim, ele dá uma mordejada. Eu vim aqui atrás da audiência com ela. Entendo. Talvez você queira se encontrar com outras pessoas que disseram que estão aqui por essa mesma audiência, por algum motivo. Chegaram ao mesmo tempo, não sei porquê. Mas eu acho isso bem curioso. A rainha, que dificilmente atende nobres como eu, mas atende plebeus como você e outros facilmente. Por que você acha que ela deveria dar prestígio pra você? Somos todas pessoas iguais. Não é o seu poder aquisitivo que fará a diferença. Cuidado. Tem gente que pensa diferente. Tem gente que está nesse grupo que pensa diferente também. A Felizmente Piceta, a rainha não pensa. a Piceta, Piceta é muito bom, velho. essa nobre que você está falando é uma das nobres que estava na carta, o nome na carta, junto com a rainha. Ela diz: eu tenho uma coisa interessante para você e seu grupo. Depois, com a audiência com a rainha, vão até minha mansão. Tem algo interessante acontecendo. Desde a morte de um deus, é claro que muito poder está vácuo. Bem, não vou te atrasar muito mais. Ela Faz uma pequena ergue, reverência pra ela. ela ergue o vestido dela um pouquinho, assim como uma nobre, e sai andando pelas calçadas de Opara. Ele costa as escamas no tec, 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 tec. Meu grupo, mas eu vim sozinho. Deve ter mais gente na fila. Ele põe a pistola assim e vai indo pra lá. Essa mulher é má. E, com isso, o destino de 5 criaturas, 5 pessoas, está entrelaçado. Algo muito estranho está acontecendo nos reinos resplandecentes. A morte de um deus acendeu o que já tinha vindo esfriando há muito tempo, que eram os conflitos. Tarbafon, o tirano sussurrante, por muito tempo esteve dormindo e agora acordou e ameaça o mundo todo. E talvez Taldor seja o alvo dele, porque Taldor foi responsável por banir Tarbafon no passado. A guerra entre Sheliax e Andoran está a um fio de acontecer. Um poder imenso de um deus deixou um vácuo enorme no mundo com a morte dele. E um dragão ancião dorme em meio a montanhas. O dito maior e mais forte dragão que existe.
o equilíbrio chamado como paz talvez não dure tanto tempo. Mas para que lado que ele vai pender? E com isso a gente acaba a sessão 0 de hoje, pelo menos a parte narrativa.